Santa Tartaruga! Bem-vindos ao Quadrinhoscópio! E hoje nós vamos falar sobre... As Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja foram criadas por Kevin Eastman e Peter Laird e apareceram pela primeira vez em As Tartarugas Ninja número 1, de 1984. O conceito do quadrinho surgiu de uma piada feita pelos dois amigos que ao imaginarem um réptil que naturalmente seria lento e de sangue frio, sendo rápido e ágil como um ninja. Com isso em mente, os dois criaram o próprio selo chamado Mirage Comics e lançaram o primeiro gibi das tartarugas por conta própria. Nele temos a história de um rato chamado Splinter que vivia no Japão e aprendeu a arte do ninjutsu apenas ao observar o seu dono, Hamato Yoshi. Hamato um dia teve que fugir da Terra do Sol Nascente por causa de uma disputa com o clã do pé, mas ao chegar em Nova York foi morto por Oroku Saki, o Destruidor. Sem um lar e andando pelas ruas, o rato testemunhou um acidente de trânsito onde 4 tartaruguinhas foram expostas a um composto mutagênico. Splinter correu para ajudá-los, o que também o expôs ao composto, as adotou e juntos começaram a viver no esgoto. O mutagênico com o tempo transformou 5 animais numa forma mais humana e intelectualmente mais desenvolvida. Assim, Splinter treinou as tartarugas nas artes ninja, para que elas pudessem vingar a morte de seu antigo dono e deu a eles os nomes de artistas renascentistas: Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafael, além de uma arma diferente para cada um também. Agora vamos lembrar do que eu falei lá no início do programa. As Tartarugas Ninja nasceram de uma sátira, e por isso uma grande sátira de muitas coisas elas são. Comecemos pelo nome original, que brinca com títulos como Os Fabulosos X-Men e o espetacular Homem-Aranha. Teenage Mutant Ninja Turtles é literalmente as tartarugas adolescentes mutantes ninja. Além disso, o conceito todo do quadrinho é uma grande paródia a 4 obras: X-Men, pela equipe de adolescentes poderosos; Cerebus, pelos animais antropomorfizados; Ronin, pela parte das artes orientais; e Demolidor, por eles terem sido criados por um acidente de carro que derramou compostos químicos, por terem sido treinados por um mestre de nome parecido, Splinter e Stick, e pela nítida piada que o clã do pé é o clã à mão. Entretanto, ser uma paródia não fez o gibi algo cômico e leve. Pelo contrário, as histórias em quadrinho das Tartarugas Ninja são violentas e sangrentas. Pelo menos foram por um bom tempo, principalmente na fase da Image Comics em 1996, quando chutaram o pau da barraca e tivemos Leonardo perdendo uma mão, Rafael tendo a cara deformada, Donatello virando um ciborgue, Splinter virando um morcego e até o Rafael se transformou no próprio Destruidor. É por isso que quando a franquia voltou para Mirage Comics anos depois, essa fase foi simplesmente ignorada. Ainda assim, nos gibis, as tartarugas não são brincalhonas como conhecemos. Os personagens foram repaginados em 1987 quando uma linha de action figures foi produzida pela Playmate. A empresa sabia que para vender bem, eles precisavam de uma animação das tartarugas que conversasse com o público infantil. E então, elas ganharam frases de efeito, amor por pizza, senso de humor e uma cor de bandana diferente para cada um. Afinal, 4 cores significam 4 bonecos para vender. Hoje, as Tartarugas Ninja ainda são publicadas e já passaram por diversos hiatos, pegadas, estilos e selos diferentes. Até como Batman, elas já tiveram crossover. E tudo isso pode começar a ficar meio confuso quando você fizer as contas com as datas de publicação e a diferença entre os estilos dos desenhos e dos gibis. Mas até a versão impressa é meio confusa com isso. Mesmo no começo, vários artistas diferentes passaram pelos gibis das Tartarugas Ninja, o que deixava tudo com cara de antologia. Mas, visto que até pro espaço as tartarugas já foram, e eu não estou falando do crossover com Power Rangers, isso é o de menos. E se você gostou do vídeo, dê um like, favorite e se inscreva no nosso canal. Críticas e sugestões nos comentários aqui embaixo no YouTube. Não esqueça de acessar a nossa página www.cinescoptv.com. Eu sou o Guilherme Albeiro. E até a próxima! Parte das artes orientais e Demolidor, por eles terem sido criados por um acidente de carro que derramou compostos químicos, por terem sido treinados por um mestre de nome parecido, Splinter e Stick, e pela nítida piada que o clã do pé é o clã à mão. Entretanto, ser uma paródia não fez o gibi algo cômico e leve. Pelo contrário, as histórias em quadrinho das Tartarugas Ninja são violentas e sangrentas. Pelo menos foram por um bom tempo, principalmente na fase da Image Comics em 1996, quando chutaram o pau da barraca e tivemos Leonardo perdendo uma mão, Rafael tendo a cara deformada, Donatello virando um ciborgue, Splinter virando um morcego e até o Rafael se transformou no próprio Destruidor. É por isso que quando a franquia voltou para Mirage Comics anos depois, essa fase foi simplesmente ignorada. Ainda assim, nos gibis, as tartarugas não são brincalhonas como conhecemos. Os personagens foram repaginados em 1987 quando uma linha de action figures foi
produzida pela Playmate. A empresa sabia que para vender bem, eles precisavam de uma animação das tartarugas que conversasse com o público infantil. E então elas ganharam frases de efeito, amor por pizza, senso de humor e uma cor de bandana diferente para cada um. Afinal, 4 cores significam 4 bonecos para vender. Hoje, as Tartarugas Ninja ainda são publicadas e já passaram por diversos hiatos, pegadas, estilos e selos diferentes. Splinter, que vivia no Japão e aprendeu a arte do ninjutsu apenas ao observar o seu dono, Hamato Yoshi. Hamato um dia teve que fugir da Terra do Sol Nascente por causa de uma disputa com o clã do pé, mas ao chegar em Nova York foi morto por Oroku Saki, o Destruidor. Sem um lar e andando pelas ruas, o rato testemunhou um acidente de trânsito onde 4 tartaruguinhas foram expostas a um composto mutagênico. Splinter correu para ajudá-los, o que também o expôs ao composto, as adotou e juntos começaram a viver no esgoto. O mutagênico, com o tempo, transformou 5 animais numa forma mais humana e intelectualmente mais desenvolvida. Assim, Splinter treinou as tartarugas nas artes ninja, para que elas pudessem vingar a morte de seu antigo dono e deu a eles os nomes de artistas renascentistas: Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafael, além de uma arma diferente para cada um também. Agora vamos lembrar do que eu falei lá no início do programa. As Tartarugas Ninja nasceram de uma sátira, e por isso uma grande sátira de muitas coisas elas são. Comecemos pelo nome original, que brinca com títulos como Os Fabulosos X-Men e O Espetacular Homem-Aranha. Teenage Mutant Ninja Turtles é literalmente as tartarugas adolescentes mutantes ninja. Além disso, o conceito todo do quadrinho é uma grande paródia a 4 obras: X-Men, pela equipe de adolescentes poderosos; Cerebus, pelos animais antropomorfizados; Ronin, pela Santa Tartaruga. Bem-vindos ao Quadrinhoscópio, e hoje nós vamos falar sobre As Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja foram criadas por Kevin Eastman e Peter Laird e apareceram pela primeira vez em As Tartarugas Ninja número 1, de 1984. O conceito do quadrinho surgiu de uma piada feita pelos dois amigos que, ao imaginarem um réptil que naturalmente seria lento e de sangue frio, sendo rápido e ágil como um ninja. Com isso em mente, os dois criaram o próprio selo chamado Mirage Comics e lançaram o primeiro gibi das tartarugas por conta própria. Nele temos a história de um rato chamado